Essa aula, então, é sobre abordagens motivacionais do tratamento do tabagismo. Bom, o tratamento de qualquer dependência de substâncias envolve um tripé de sustentação que consiste na motivação do paciente, em estratégias comportamentais, e aqui são inclusas as mudanças do estilo de vida, e no uso de medicamentos, ou a farmacoterapia. Mas a gente considera que a motivação do paciente é a sustentação das outras duas estratégias. Ela é fundamental para o sucesso do tratamento. Pouco adiantaria prescrever estratégias de ação, de mudança de comportamento, ou mesmo prescrever medicamentos específicos para o tratamento do tabagismo para um fumante que estiver pouco motivado para parar de fumar. Então, essas estratégias de abordagens motivacionais são a base do tratamento do tabagista. Então, o que é a entrevista motivacional? É uma abordagem que deve ser empregada principalmente nas fases iniciais do tratamento do tabagista, com o intuito de ajudar esse paciente a tomar a decisão de mudar e a desenvolver um comprometimento com a mudança. No caso, a gente está falando de parar de fumar. Então, o profissional que assiste o paciente vai lançar mão de uma série de técnicas que nós vamos discutir ao longo dessa aula, que são técnicas objetivas e diretivas. E são técnicas que podem e devem ser integradas a outras estratégias de tratamento e podem ser também aplicadas em várias outras condições que exijam uma mudança de comportamento. Então, conforme a motivação do paciente progride, aí com o tempo a gente vai integrando técnicas comportamentais, vai usando medicamentos e vai agregando outras ferramentas para a abordagem desse paciente. Alguns princípios e estratégias motivacionais são importantes para favorecer a adesão do paciente ao tratamento e o sucesso do tratamento. Eles são elencados em 8 princípios básicos que idealmente deveriam estar sempre presentes. Então, o primeiro deles é oferecer orientação. As orientações que nós fornecemos para os pacientes devem ser sempre claras, detalhadas, acessíveis para o nível de compreensão deles. O segundo é remover barreiras. Essas barreiras dizem respeito, por exemplo, à facilidade de acesso ao tratamento, à facilidade de marcação de consulta, a horário que seja compatível com o horário de trabalho de paciente, barreiras que podem facilitar que ele chegue e tenha uma adesão adequada ao tratamento. Elas têm que ser removidas. A terceira estratégia é proporcionar ao paciente escolhas. O paciente sempre precisa ter uma voz ativa no tratamento. Ele vai participar das escolhas possíveis de que ele participe. Quando uma pessoa escolhe entre diferentes opções que são dadas a elas, a chance dessa pessoa se comprometer com essas escolhas e colocá-las em prática é muito maior do que se ela não tem opção. Então, isso também favorece que ele consiga parar de fumar. O quarto princípio é diminuir o aspecto desejável do comportamento. A gente sabe que fumar tem um lado bom, a pessoa fuma porque alguma coisa nisso faz sentido para ela, seja por prazer ou seja porque é a forma como ela usa para lidar com dificuldades do dia a dia, com tensão, enfim. Mas sempre tem um lado ruim disso. Então, para motivar o paciente, a gente vai favorecer que ele tenha uma percepção aumentada do lado ruim e que dessa forma ele se motive a abandonar esse comportamento. Toda abordagem motivacional deve ser feita de uma forma empática. O paciente deve ter ao longo de todo o processo um feedback sobre sua evolução, sobre seu estágio, sobre os riscos que ele apresenta. O tratamento deve ser feito com objetivos que sejam claros para a pessoa e compartilhados, que sejam objetivos atingíveis, e o profissional tem um papel de ajuda ativa nesse tratamento. Então, a entrevista motivacional ela se dá em 2 fases. Na primeira fase, a gente vai estimular a motivação para a mudança.
A gente vai trabalhar com o paciente de forma que ele traga os argumentos sobre a necessidade de parar de fumar. Quando ele estiver pronto para tomar essa decisão, a gente entra na segunda fase do tratamento, que é uma fase que consiste em fortalecer o compromisso com a mudança. Então, essas medidas de ação, o que fazer, como, se vai ser usado medicamento, se não vai, se vai jogar isqueiro fora, cinzeiro, enfim, elas só vão ser trazidas à tona no momento em que o paciente estiver suficientemente motivado e comprometido a parar de fumar. Então, a entrevista motivacional, ela trabalha com um conceito fundamental, que é o conceito de motivação. A motivação seria um estado interno de prontidão para a mudança. É o quanto a pessoa está pronta e preparada para mudar. Essa motivação, ela oscila de tempos em tempos e oscila também conforme diferentes situações. E ela é uma característica que não é rígida, inflexível, nem imutável. Ela é oscilante e ela pode ser influenciada por fatores externos. Esses fatores externos podem ser modulados ao longo do tratamento. E essa é uma das chaves importantes, porque nós, enquanto profissionais que vão abordar esse paciente, temos condições de, utilizando as técnicas adequadas, influenciar positivamente na motivação do paciente para ele parar de fumar. Alguns exemplos incluem também a postura da família, a postura do ambiente de trabalho e as leis e políticas públicas. Conforme essas situações, essas circunstâncias variam, a motivação do paciente para parar de fumar pode ficar maior ou menor, né? Então, um exemplo recente é, por exemplo, a proibição do fumo em locais públicos, né? Muitos pacientes relatam que se sentem constrangidos em ter que sair do restaurante, ir até a calçada, fumar desacompanhados, e isso tem sido um motivo que tem sim motivado as pessoas a pararem de fumar, né? Outros exemplos incluem questão do trabalho, se a empresa tenta sensibilizar os seus funcionários a pararem de fumar, se tenta oferecer tratamento, suporte, isso também favoreceria, né? As famílias mais suportivas, menos confrontadoras, costumam ter mais sucesso em ajudar os tabagistas. E a questão do papel do profissional é o que nós vamos ver nos próximos slides. Existem algumas questões que são bastante importantes na abordagem do paciente e que vão aumentar o sucesso do tratamento. Uma delas é a questão do estilo do terapeuta. Existem algumas características que são inespecíficas, mas que vão trazer um resultado melhor e um prognóstico melhor. Isso já foi visto através de vários estudos. E 3 características fundamentais para a gente praticar nessa abordagem é abordar o paciente com empatia, com uma postura acolhedora e com uma questão de autenticidade. Autenticidade aqui no sentido de ter um interesse genuíno em entender essa pessoa e em ajudá-la nesse processo de parar de fumar. Por outro lado, profissionais que não demonstram essas características ou que têm posturas críticas, que abordam o paciente fazendo julgamentos de valores, ou com condutas coercitivas, proibitivas, ou que abordam através da confrontação, são profissionais que costumam ter menos sucesso em ajudar a pessoa nessa tarefa de parar de fumar. Então, esse tipo de posturas negativas em relação ao paciente aumenta a resistência do paciente com relação ao tratamento. Outro conceito que é fundamental na abordagem do paciente é o conceito de ambivalência. A ambivalência é uma relação psicológica normal que acontece em vários contextos da vida, ela não é exclusiva dos tabagistas nem dos dependentes químicos, e ela é uma reação psicológica na qual a pessoa apresenta sentimentos conflitantes em relação a alguma questão. No caso dos dependentes químicos, esses sentimentos conflitantes dizem respeito a usar ou não usar a substância. Então, a pessoa quer continuar fumando e, ao mesmo tempo, ela quer parar de fumar. Ela fica numa dúvida, num vai e vem entre motivos
que a levam a fumar e outros motivos que a levam a não querer fumar. Então, o apego a fumar tem relação tanto com componentes neurobiológicos da dependência química, relação com padrões de comportamentos que aquela pessoa desenvolveu, com padrões de enfrentamento, com hábitos do dia a dia, com a ligação comportamental, tomar café e fumar, almoçar e fumar depois do almoço, fumar dirigindo, fumar falando ao telefone, enfim, com uma série de contextos que a pessoa tem esse apego a fumar. E por outro lado, a resistência a fumar diz respeito à compreensão dos riscos que ela se coloca, dos prejuízos, que podem ser prejuízos que já estão aparecendo ou que podem aparecer no futuro, do receio, da perda de liberdade, de ter que ficar programando o seu dia ou suas ações em função de ir lá fora fumar, enfim. Então sempre a ambivalência vai estar presente, sempre a pessoa tem um lado que apega a fumar e um lado que resiste a fumar. E é aí que a gente vai atuar através da entrevista motivacional, porque em ambos os lados do conflito, fumar ou não fumar, tem custos e tem benefícios. Então a gente vai trabalhar na administração da ambivalência para favorecer que o lado negativo de fumar predomine e que a própria pessoa tome a decisão de parar de fumar. Então, a primeira etapa para o manejo terapêutico da ambivalência é a gente entender que ela é uma reação normal, é a gente não vê-la com maus olhos e é a gente entender que nós não temos que ter uma postura de convencer o paciente nem de persuadir ele a parar de fumar. A gente vai agir de forma que ele tome essa decisão. Então, para que a gente consiga chegar nesse ponto, primeiro a gente precisa compreender como que a ambivalência atua para aquele determinado paciente, sem pressuposições, sem deixar os nossos conceitos e as nossas ideias influírem nisso. Então, quais são, para aquela pessoa, os aspectos positivos e negativos de fumar? Uma dica importante na prática clínica é começar trabalhando com o paciente os aspectos desejáveis do comportamento, o que ele aprecia em fumar. Quando a gente se coloca aberto, empático e disponível para entender que fumar tem um sentido na vida daquela pessoa, em geral isso já diminui a resistência dele para a abordagem. E depois que a gente levantou quais são os lados positivos, a gente questiona qual é o outro lado da moeda. Quais são os prejuízos que estão acontecendo, quais são os receios, quais são os motivos que levam a pessoa a querer parar de fumar. Existe um exercício bastante simples, que é um exercício motivacional, que se chama balança decisória e que é uma forma de registrar por escrito os custos e os benefícios de cada um desses dois lados da ambivalência. Em geral, é um exercício que traz para o paciente de uma maneira bastante concreta que o lado negativo de fumar é maior do que o lado positivo. E aí a gente ajuda o paciente resumindo os dois lados do conflito com as próprias palavras que ele trouxe, com suas próprias preocupações, com seus próprios receios, e isso costuma ser uma forma de trazer clareza e ampliar a compreensão dele acerca do problema. Aqui a gente tem um exemplo de balança decisória, que é um exercício no qual a gente monta uma tabela e convida o paciente a pensar em quais são as vantagens e desvantagens de continuar fumando e quais seriam as vantagens e desvantagens de parar de fumar. Isso pode ser dado para o paciente responder sozinho em casa para ele pensar, mas eu particularmente na minha prática gosto de sentar com o paciente e colocar isso junto no papel. Para mim é uma forma muito rica da gente conseguir entender como é que funciona a ambivalência, no caso dele, e de estimulá-lo a trazer os argumentos, principalmente os argumentos a favor da mudança. Então, nessa primeira parte da aula, a gente discutiu os conceitos de motivação, de ambivalência, de como manejar a ambivalência terapeuticamente e quais são as estratégias motivacionais eficazes.
Na segunda parte da aula, a gente vai ver um pouco sobre a intervenção breve motivacional. A intervenção breve é uma abordagem motivacional que pode e deve ser feita por qualquer profissional de saúde. Ela deveria ser aplicada para todos os pacientes fumantes. É uma intervenção que é rápida, é efetiva, são poucas sessões com duração de 5 a 30 minutos em cada uma delas. O objetivo da intervenção breve é aconselhar o paciente, aumentar a sua motivação para interromper o tabagismo e auxiliar os pacientes com níveis mais graves de dependência a procurarem um tratamento especializado. É uma intervenção custo-efetiva que tem resultados comparáveis aos de tratamentos mais intensivos e prolongados, sobretudo em casos menos graves. É uma ótima estratégia para a saúde pública, onde a gente tem uma grande demanda de paciente e pouco tempo disponível para cada um deles. Então, existem alguns princípios da intervenção breve. O primeiro deles é que o profissional sempre precisa ter uma atitude empática e não confrontadora. A gente deve evitar conselhos precipitados, evitar rotulações. E existem 6 elementos fundamentais que devem estar presentes em toda sessão de intervenção breve. Esses elementos são sumarizados com esse acróstico FRAMES, que é um método mnemônico para lembrar quais são eles. Então, é F de feedback, R de responsabilizar, A de advice, ou recomendar, M de menu, E de empatia e S de self-efficacy, autoeficácia. A gente vai discutir cada um deles. O feedback é a necessidade que a gente tem de dar ao paciente uma devolução sobre o seu estado. Isso é feito através de achados personalizados da avaliação. Sempre, por exemplo, correlacionando as queixas específicas que o paciente traz à consulta com o fato dele fumar. O feedback deve ser feito de uma maneira acessível, clara, compreensível para ele. Os resultados devem ser explicados comparando os valores alterados aos valores normais, seja, por exemplo, ao mostrar um raio-x ou em dizer sobre teste de capacidade pulmonar, valores pressóricos. A pessoa tem que ter muito claro para ela qual é a sua situação de risco atual, de risco futuro e sempre com uma visão bastante positiva acerca dos benefícios de parar de fumar. E uma coisa interessante ao final do feedback é perguntar para a pessoa como você se sentiu em saber sobre isso, o que você pensa a respeito disso, o que você acha que precisa ser feito. Isso aumenta a percepção da pessoa e a motivação para parar de fumar. O R vem de responsabilizar. Todas as etapas da intervenção breve são feitas de uma forma que enfatize ao paciente que ele tem autonomia e responsabilidade pessoal em decidir o que ele deseja ser feito e o que ele vai fazer. Isso é sempre colocado de uma maneira muito clara. Na parte do aconselhamento, a gente precisa expor ao paciente as recomendações de parar de fumar de uma forma clara e objetiva, explicando para ele o porquê dessa recomendação. E essas recomendações devem ser feitas com base no conhecimento científico atual, isentas de críticas, de julgamento, sem ter um caráter proibitivo, sempre valorizando a liberdade pessoal da pessoa decidir o que ela quer fazer. No caso do tabagismo, a melhor recomendação é sempre a cessação, é parar de fumar. Não tem evidências científicas que diminuir o número de cigarros seja muito favorável do ponto de vista em diminuir a mortalidade ou a morbidade relacionada ao tabagismo. A diminuição dos cigarros pode ser até um caminho para chegar na interrupção, mas não pode ser um caminho muito longo também não. Tem que ser uma coisa temporária, se for o caso. No caso do menu, isso diz respeito à importância de fornecer ao paciente
a perspectiva de várias possibilidades de ações ou tratamentos disponíveis, de modo que ele tenha uma participação ativa de escolha. Isso também aumenta o comprometimento dele com o plano escolhido e, por consequência, aumenta a chance de sucesso em parar de fumar. Todas as etapas da abordagem devem ser feitas de uma forma empática. Isso é um fator que otimiza muito os resultados do tratamento. E sempre fortalecendo a autoeficácia do paciente. A autoeficácia é a crença pessoal que uma pessoa tem acerca da sua capacidade de realizar uma tarefa específica com sucesso. O papel do profissional é persuadir o paciente de que ele pode fazer a mudança bem-sucedida, que ele pode parar de fumar. A gente sabe que parar de fumar não é fácil, mas a gente precisa estimulá-lo no sentido de que é possível parar de fumar e que ele vai ter sucesso nisso. A própria crença do profissional na capacidade do paciente parar de fumar faz diferença nos resultados finais. E a gente sabe que a maioria dos fumantes que consegue parar, consegue isso depois de 6 ou 7 tentativas mal sucedidas. Então, isso pode ser colocado para o paciente também, que é uma característica usual. Então, na intervenção breve, a gente vai usar todos esses 6 elementos de uma forma combinada em cada contato com o paciente, né? E sempre no final do atendimento, por exemplo, a gente resume o atendimento juntando todos esses elementos. Vamos ver um exemplo prático. Ao final da consulta, a gente vai usar esses elementos que foram discutidos. Então, senhor fulano, vamos fazer um resumo do que conversamos até agora. Se o senhor quiser acrescentar algo, fique à vontade. O senhor me disse que tem fumado um maço por dia há mais de 30 anos, não é mesmo? E comentou que fumar é um grande prazer, uma forma de aliviar as tensões do dia, que o cigarro é seu grande companheiro. Mas disse também que, apesar de gostar muito de fumar, está preocupado com sua tosse e falta de fôlego, que o senhor tem medo de câncer e ficou muito chocado quando soube que um conhecido está precisando ficar no oxigênio por causa do cigarro. Isso também tem deixado a sua família preocupada e até gerado discussões em casa. Aqui no seu raio-x, a gente viu que o seu pulmão está com sinais de enfisema, que é uma doença causada pelo cigarro, que tende sim a se agravar caso a pessoa continue fumando, podendo até mesmo precisar de oxigênio, como aconteceu com seu amigo. A minha recomendação como profissional de saúde, analisando o seu caso, é que o melhor a fazer é parar de fumar. É a única forma do seu enfisema parar de progredir. E com certeza a sua saúde como um todo ficará melhor, sem contar na economia de dinheiro, hein? Caso o senhor precise de ajuda, eu estou aqui para conversar sobre o assunto, sobre dicas que podem te ajudar, sobre quais os tratamentos podem ser feitos, sobre remédios para te auxiliar. É claro que a decisão final sobre o que fazer é sua. Apesar de não ser fácil, eu tenho certeza que com determinação e com o tratamento o senhor consegue. O que o senhor pensa sobre isso? Então, esse foi um simples exemplo de intervenção breve, onde a gente viu que a colocação dos aspectos positivos e negativos que o próprio paciente trouxe à consulta foi feita com as palavras dele, de uma forma que valorizasse mais os aspectos negativos, que trouxesse para ele uma clareza da situação de risco que ele se encontra, uma explicação compreensível, por exemplo, sobre um achado de raio-x e uma recomendação muito clara de parar de fumar, né? E uma recomendação não proibitiva, não ameaçadora, mas uma recomendação com teor muito positivo de que pode melhorar o estado de saúde dele, né? Então, é um exemplo de uma intervenção breve personalizada, feita especificamente para aquele caso e para aquele paciente, reforçando a capacidade que ele tem de parar de fumar e sempre com uma postura bastante empática e acolhedora. Como o paciente ainda não está decidido a parar de fumar,
A parte do menu foi colocada como opções de discutir tratamento, discutir possibilidades, caso ele queira, e sempre colocando a responsabilidade para ele. Se o senhor quiser, eu estou aqui disponível, é o senhor quem decide. Isso tudo é muito importante, porque quando a gente responsabiliza a pessoa pela decisão, isso tende a deixá-la mais motivada a escolher a opção de parar de fumar.